Hello, humanos! Saudações! Então, pessoal, muita gente tem me questionado aí nos últimos dias a respeito dessa onda de aparições aí, né, de OVNIs, no sul do Brasil principalmente, né, Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre ali, Santa Catarina, Florianópolis, oeste do estado, outros lugares. E não só no Brasil, né? Tem outros países, para quem acompanha aí as notícias e segue páginas de ufologia, né? Tá muito frequente, são aparições, né, estranhas e tal, né? E aqui tá muito constante, né? Tá intenso e constante. A gente viu vários áudios ali, né, de pilotos de companhias aéreas diferentes, né? Então o pessoal pediu para. Tem muita gente me perguntando a respeito, né? Alguns pediram para eu gravar um vídeo falando a respeito. Então, né, na condição de mochileiro das galáxias, cá estamos nós. Pessoal, vamos lá. Sistema Solar tem 8 planetas. Tá? O Sistema Solar faz parte de uma galáxia chamada Via Láctea, que estimam os cientistas que possui entre 200 e 400 bilhões de estrelas apenas nessa galáxia. Como vocês sabem, cada estrela é um Sol e cada Sol tem no mínimo um planeta na sua órbita. Isso na Via Láctea, né? Agora, estimam os cientistas que existam cerca de 100 bilhões de galáxias no universo conhecido. E aí vocês vão me dizer que existe vida inteligente apenas na Terra? Façam-me o favor, né? Ou é muita inocência, ou é ignorância. Né? Ou quem sabe até um egoísmo exacerbado, né? Achar que só existe vida inteligente aqui. O próprio Jesus Cristo, né, na Bíblia nos fala que há muitas moradas na casa de meu Pai. E pessoal, né, nós temos muitos relatos na própria Bíblia, né, tem muitos relatos ali de OVNIs, de seres extraterrestres, óbvio que na linguagem da época, né? O que vocês acham que é uma carruagem de fogo que sobe aos céus? Se vocês estivessem lá 2000 anos antes de Cristo e vissem um disco voador, o único veículo que vocês conheciam era a carruagem, né? Então, uma carruagem de fogo. Lá no Velho Testamento fala também da época dos gigantes, né? E então, pessoal, assim, ó, e a própria história da arte, né? Tem, se vocês olharem as pinturas ali, principalmente no período medieval, né, tem muita pintura com OVNI ali. Vamos mais para trás lá, né? As próprias pinturas rupestres, né, pinturas em caverna, né, tem pinturas de seres extraterrestres, de naves. As civilizações antigas, então, nem se fala, né? Porque os deuses das civilizações antigas, né? Tem até aquele livro muito famoso, né, best-seller, eram os deuses astronautas. Então, pessoal, esses deuses das civilizações antigas, como vocês acham que toda a ciência, todo o conhecimento chegou na humanidade, né? Matemática, astronomia, agricultura, quem trouxe estes conhecimentos para cá? A própria questão do elo perdido, né? Vocês sabem, a gente estudou, né, a teoria da evolução, ela vem vindo, mas tem um lapso ali de milhares ou milhões de anos, né, entre uma espécie e outra ali da raça humana. Isso aí também, né, tem informações a respeito disso, de que até hoje a ciência não encontrou o elo perdido, porque o elo perdido não existe. Né? A nossa espécie atual, ela foi desenvolvida geneticamente por uma raça, né? Uma raça de seres extraterrestres que habitaram aqui o planeta no passado, né?
os Nibiruanos, os Anunnakis. Então, pessoal, tem, né, não tem como fechar os olhos para isso, né? Sim, existe vida extraterrestre. O próprio o Espiritismo fala nisso no Livro dos Espíritos, né? Fala que todos os mundos são habitados, fala um pouco, né, das inteligências ali extraterrestres. Nós temos as revistas espíritas que saíram lá no início da codificação do kardecismo, que tem até uma entrevista, né, com consciências residentes em outros planetas, né? Então, pessoal, né, só o pior cego é aquele que não quer ver, né? Então, sim, existe vida extraterrestre, todos os planetas são habitados, incluindo no nosso sistema solar, tá? Não tem nenhum planeta deserto. O que acontece é que a humanidade, dentro da sua limitação intelectual e de consciência, nós procuramos vida igual à nossa, né? Sendo que a vida ela existe em várias configurações, muito além do que a gente pode imaginar. E existem outras dimensões, né, de matéria, outras dimensões de consciência. Então, por isso que a gente vai, né, pousar lá uma sonda nossa, uma nave, vai olhar, não tem nada, não vê nada. Mas existem até, para quem não sabe, por exemplo, Marte. A superfície de Marte ela não é habitada, né? Então tá lá nossa sonda lá andando de um lado para o outro, robozinho, e manda foto, e manda, né, a amostra, coleta a amostra e não sei o que. Marte, a vida na superfície, né, foi devastada há milhares de anos lá com uma guerra fratricida, né, nuclear, e existe vida de terceira dimensão, que nem a nossa, só que no subterrâneo, né? E outros planetas, né, mais evoluídos têm vida em outras dimensões, como Vênus, como Júpiter, Saturno, né? Todos são planetas habitados, só que são habitados em outras faixas vibratórias. Então a gente, né, com os nossos instrumentos e os nossos olhos, a gente nunca vai enxergar mesmo. E aí o que acontece, pessoal? Né, as civilizações do passado, né, as civilizações mais antigas lá, os sumérios, os astecas, os incas, os maias, os egípcios, todos eles tiveram uma interação muito grande, né? Esses deuses, as lendas, os mitos, né, todos eles tratam de inteligências extraplanetárias, né, seres extraterrestres. E até a nossa civilização moderna, né, os governantes, eles têm consciência da existência desses seres, né, e inclusive têm acordos com eles, né, há décadas. Né, isso remonta até a época da Segunda Guerra Mundial. Então, o que está acontecendo, né, com essas aparições? Não sei se vocês notaram, já faz alguns anos, começou um movimento nesse sentido dos governos começarem a liberar informações aos poucos. Não sei se vocês repararam nisso, se vocês notaram. Não faz muito tempo. Acho que lá por 2019, por aí, né, 2018, 2019, os governos começaram a soltar, abrir arquivos, soltar imagens, né, tudo em doses homeopáticas, para já ir acostumando a população. Né? Porque a verdade precisa vir à tona, tá? Esses seres querem que a verdade seja revelada, não dá mais para esconder, né? E então, só que isso aí não pode ser feito de supetão, né? Porque isso aí criaria o caos. Então até os próprios filmes já vêm trabalhando, né? Isso, os filmes de ficção já vêm trabalhando isso há muito tempo, né? E aí então a coisa veio vindo, né? Os governos foram abrindo, admitindo a existência de objetos não identificados, etc. e tal. E aí essa coisa foi ganhando corpo, foi ganhando velocidade, né? O número de aparições, o número de relatos aumentou muito, né? E eles já estão entre nós há muito tempo, né? Eles já têm contato, assim como nós, tá? Eles têm, não é
os extraterrestres, não é porque são extraterrestres, porque são mais desenvolvidos, que eles são bons. Tem duas coisas que não andam necessariamente juntas, né? Que é, numa escala nós temos o desenvolvimento intelectual e consciencial, e na outra escala nós temos o desenvolvimento ético e moral. Então, assim como nós, assim como existem seres humanos muito inteligentes com uma moral muito baixa, e o contrário, existem seres extremamente éticos, né, com uma intelectualidade mais limitada, assim são os extraterrestres. Existem raças, eles possuem diversas raças. O que há em comum neles é que eles são todos hominídeos, né? Eles possuem um padrão físico, né? Que é cabeça, tronco e membros, em diferentes composições. E existem diversas raças de seres extraterrestres, tá? E assim como nós, existem civilizações extremamente avançadas tecnologicamente, com uma moral muito baixa. Existem civilizações com uma moral e uma ética e uma espiritualidade muito elevada, mas uma tecnologia mais limitada. Existem civilizações com uma tecnologia avançada e uma moral igualmente avançada. Então, existem diferentes, né, escalas, né, e status de mundo e de civilizações, né, desde o do primitivo até o celestial, passando por todas as escalas. E existem também, como é que eu vou dizer para vocês, assim, espécies de extraterrestres, né, de acordo com as raças. Cada mundo se desenvolveu de uma maneira, tem suas condições específicas, né? Então, dependendo de todo esse arranjo, uma espécie determinada foi a que se sobressaiu. É a teoria da evolução. Né? Ela se aplica a todos os mundos. Né? Então, em determinados... Aqui foram, né, os primatas, né, que desenvolveram mais a inteligência, que evoluíram. Teve um empurrãozinho ali, né? Uma experiência genética que inicialmente teve uma série de fracassos, mas depois teve um resultado brilhante, né? Tanto que até hoje o nosso DNA ele é cobiçado por outras raças. Mas enfim, vamos lá. Então, em outros planetas, outras espécies foram as que sobressaíram na evolução. Tem planetas onde os répteis, né, desenvolveram a inteligência e dominaram o planeta. Tem outros onde os felinos, tem outro que foram os animais, os seres aquáticos, e por aí vai. Todas as possibilidades e combinações que vocês possam imaginar. E se eles estão aí há tanto tempo, se os governos já sabem, por que eles nunca apareceram? Pessoal, vamos lá, né? Como é que a gente se relaciona entre nós? A gente aceita as diferenças? Pelo amor de Deus, né? A gente está até hoje brigando por causa de cor de pele, por causa de crença religiosa, por causa de convicção política, entre nós mesmos que somos a mesma raça, somos a raça adâmica. Agora imaginem vocês, né, e nós somos, o nosso comportamento, na vista dos seres mais evoluídos, nós somos belicosos, hostis e primitivos. Né? Imaginem vocês se aparece, eles se batem na porta da casa de vocês vão abrir e tem um louva-a-Deus, um inseto gigante, uma barata, uma barata de 2 metros de altura, parado olhando para vocês, saudações. O que vai acontecer? Muito provavelmente vocês vão entrar em estado de choque, vão desmaiar, vão cair duros para trás, vão se aterrorizar. Então, pessoal, né, esses seres existem. Né? Existem os insetoides, é uma raça onde os insetos se desenvolveram, né? Foram os vencedores ali da evolução, foi a espécie que mais evoluiu naquele planeta e desenvolveram inteligência, consciência, tecnologia, né? E por aí vai, né? Tem os famosos reptilianos que fazem parte de muitas teorias da conspiração, né? Como seres do mal e tal.
Assim como nós, nem todos, não existe regra absoluta. Não é por, não, a gente não pode taxar que todo ser humano é ruim? Toda a humanidade é ruim? Toda a humanidade é boa? Não, né? Assim são as outras raças. Os reptilianos, por exemplo, existem muitos reptilianos que são seres de muita luz, né? Então a gente não lida bem nem com as nossas diferenças. Quem dirá a gente vê espécies, raças, né, diferentes. E outra questão que as pessoas perguntam muito, e por que se eles são tão desenvolvidos, têm tanta tecnologia, por que, que eles não nos ajudam? Por que, que eles não nos dão a cura do câncer, a cura da AIDS? Por que, que eles não limpam o, o planeta, não acabam com a poluição? Pessoal, aí tem as leis universais, né? E eles têm respeito ao nosso livre-arbítrio. Eles não vão solucionar problemas que nós criamos. Isso faz parte da nossa evolução, do nosso processo de maturidade, né, e evolução enquanto espécie. Nós criamos os problemas, nós temos que resolvê-los. Eles apoiam na medida do possível, né? Do que a fonte e as inteligências ali, as consciências que regem o cosmos permitem. E assim como tem, né, muitos planetas e muitos seres que estão preocupados com a nossa evolução, que estão do lado da luz, né, e estes seres de diferentes mundos, né, diferentes sistemas, eles se reuniram, né, no que chamamos de confederação, a Confederação Galáctica, né? Essa confederação ela reúne todos os mundos ali que estão preocupados com, que servem à luz, que estão preocupados com valores mais elevados, né? O bem, a fraternidade, o perdão. Então são seres que trabalham pela manutenção da ordem no cosmos. E existem seres que não fazem, seres e planetas que não fazem parte dessa confederação, né? São seres não confederados. E aqui eles cá estão também, com seus interesses, né, escusos. Existem interesses de manipulação, existem interesses de escravidão, de poder, etc. e tal. Então, assim, ó, o que que vai... o pessoal tá falando, o contato tá prestes a acontecer. Contato em massa, né? Eles vão pousar as naves e vão descer e vão se apresentar. Existem espécies muito semelhantes à nossa. Existem outras espécies adâmicas, né, como nós, assim, que divergem um pouco de altura, comprimento dos membros, tamanho da cabeça, dos olhos, né, alguns mais altos, outros bem mais baixos. Mas existem seres bem semelhantes existem espécies bem semelhantes à nossa, tá? E existem outras totalmente distintas. Então, tem muita gente especulando, vai acontecer agora o contato, então, o contato em massa, eles vão pousar as naves nas capitais do mundo e tarará. Pessoal, eu particularmente acredito que não, tá? Essa previsão existia, né, essa possibilidade agora para essa década em que nós estamos, mas devido ao desenrolar dos fatos, né, e ao nosso processo de evolução, a tudo que está acontecendo no mundo, tá, esse contato em massa ele foi adiado, né, segundo informações que eu tenho aí de médiums confiáveis, né, fontes bibliográficas. Esse contato ele foi postergado para a década de 30, né, esse contato massivo, né, dos seres da Confederação com a humanidade do planeta Terra. Porque se esse contato acontecesse hoje, acontecesse agora, a probabilidade de gerar um caos ainda maior do que a gente está vendo, né, é a mais possível de acontecer. Né? E eles sabem disso. Eles sabem e não é esse o objetivo. Né? Não é aumentar mais ainda a confusão aqui. Né? Então esse contato em massa, segundo as informações que eu tenho, ele foi adiado. Mas por que está acontecendo essas aparições ali diárias e está cada vez mais, né, constante? Porque eles já deram o prazo e já esgotou,
para os governos revelarem, né, tudo que está oculto, tudo que está escondido, aí, tudo que os governos e as religiões escondem da humanidade. Não sei se vocês ficaram sabendo, né, de uma notícia que ganhou bastante divulgação, que foi o Vaticano determinando, né, que fossem recolhidos, né, todos os bens, todos os ativos deles ao redor do mundo, que fosse tudo concentrado no Banco do Vaticano. Isso foi mês passado, né? Deram um prazo até o início de outubro para que todos esses bens estivessem em posse do Banco do Vaticano, na cidade do Vaticano. Então isso gerou uma série de teorias e suspeitas, né? Minha opinião é que isso está relacionado com a revelação da vida extraterrestre e do relacionamento dos governos terrestres com estes seres. E só o fato de ser revelado tudo isso já vai ser uma quebra gigantesca de paradigma, né? Então parem para pensar, né? Isso aí vai jogar por terra grande parte das nossas religiões, né? E a história da humanidade, né? Vai ter que ser a nossa história tanto, como é que eu vou dizer, tanto a parte antropológica, né? E registros históricos e tal, tudo vai ter que ser, muita coisa vai ter que ser revista, né? E as religiões e consequentemente seus livros sagrados também, né? Tem muita coisa aí que vai cair por terra, são paradigmas que, né, que vão ser destroçados e muita coisa vai ter que ser revista, reanalisada, vai surgir muita informação para esclarecer muita coisa, para preencher muita lacuna, vai ser revelada muita coisa. Então, minha humilde opinião é que o que está prestes a acontecer e é o que sinalizam essas aparições, é uma forma de pressão, é uma forma deles mostrarem nós estamos aqui e vocês têm que falar sobre nós, né? Eu creio que o que está na iminência de acontecer, não como aconteceu aí lá do governo americano, né, que fez todo um carnaval em cima e liberaram lá, né, meia dúzia de coisa que não diz nada com nada, né? Então, assim, agora os governos vão ter que admitir publicamente a existência e a relação com esses seres, que já remonta a décadas. Se vocês querem ter uma noção do que aconteceu no período da Segunda Guerra e pós-guerra, principalmente envolvendo o governo americano, deem uma olhada na série chamada Taken, do Steven Spielberg. Essa série está disponível no YouTube, tá? Fica a dica aqui. Essa série de ficção, ela tem muita coisa ali. Vamos dizer que mais de 90% do que está retratado naquela série não é ficção. Por ali vocês vão ter uma noção do que rolou, do que vai vir à tona. Então, pessoal, é hora de apertar os cintos aí, porque lembram que eu tenho falado, né, com vocês aí para a gente não se apegar muito ferrenhamente às nossas ideias, às nossas crenças, às nossas certezas. Não só na política, né, eu tenho comentado isso com relação à questão política, mas agora estendemos isso à questão religiosa, à questão histórica, o que a gente acha que a gente sabe, né? Então muita gente vai ter literalmente o chão tirado dos próprios pés, né? Quando algumas informações virem à tona. Mas faz parte do processo, a verdade precisa, né, precisa ser revelada, né? Essas coisas precisam virem à luz. A humanidade tem direito, né, de conhecer a própria história e saber tudo que rola nos bastidores. Tem coisas muito pesadas. Não vou, se eu entrar em detalhes aqui, meu Deus, né? Esse é um assunto que dura semanas, meses, anos. A gente pode ficar anos falando sobre isso, porque tem muito assunto. Mas assim, por que eu não tenho falado tanto dessa questão extraterrestre? Porque por mais que seja interessante, né, e mais que é uma coisa que instiga a nossa curiosidade, né, a gente tem que achar o equilíbrio,
porque, né, por mais que tenha essas coisas que eu falei, isso aí acaba, se tu entrar de cabeça nisso, acaba desviando do teu foco, né? E o teu foco é a tua própria evolução, é o teu desenvolvimento, a prática do autoconhecimento. Tu tem muita coisa para fazer por ti, antes de ficar tentando entender os mistérios do universo. Claro que é legal, faz parte, né? A gente tem que adquirir conhecimento, e esse tipo de ufologia, né? Esses mistérios e tal, expandem muito a nossa consciência, né? Mas eu me lembro de uma história, que resumidamente aqui, que o professor Laércio Fonseca, ele conta muito a respeito de uma história dele, né? Ele conversando com um mentor espiritual dele, e ele tinha muito, sempre teve, né, muita curiosidade, muito interesse pela vida extraterrestre, etc e tal, e ele batia muito nessa tecla, né? Até que chegou o dia que o mentor dele tentando direcionar ele aqui, né, para a matéria, para a vida nesse planeta, na terceira dimensão, fazer as coisas que ele tinha que fazer. E ele sempre querendo saber dos planetas, dos seres, das naves e tal. E aí o mentor dele disse mais ou menos assim, que antes dele se preocupar em voar por entre as estrelas, que ele tinha que parar de rastejar sobre a Terra. Então, nos dedos do homem. Então, pessoal, é mais ou menos isso, né? Antes da gente se preocupar em voar por entre as estrelas, a gente tem muito a fazer por nós aqui, enquanto seres humanos encarnados num planeta, né, em transição, um planeta de terceira dimensão. E então a gente não pode se perder, né? Mergulhar de cabeça aí e ficar divagando aí por esses mistérios, esquecer o mais importante, que é olhar para nós, né? E atuar diligentemente na nossa evolução. Tá bem? Era isso. Espero que eu tenha contribuído aí para clarear um pouco, pincelei um pouco de cada coisa. Eu sei que é muita informação, é complexo, é instigante. A gente pode voltar a falar sobre o assunto, até porque, né, as revelações estão na iminência de acontecer. Então a gente vai devagarinho aí, a gente vai dando sequência, trocando uma ideia a respeito disso. Espero ter contribuído. Caso tenha gostado desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com quem você acha que vai curtir também, né, esse bate-papo aqui, essas informações, esse conhecimento. Se ainda não for inscrito, por favor, inscrevam-se no canal. Tá? Uma boa noite, a força esteja com vocês, humanos.